O que você precisa vender hoje? É o que nós vamos tentar entender aqui, interpretando essa passagem do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 e seguinte. E diz assim: Tendo Jesus saído para pôr-se a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Conhece os mandamentos: não mates, não cometa adultério, não furtes, não diga falso testemunho, não cometa fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar e o amou, e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se abatido porque possuía muitos bens. Possuía muitos bens. Aqui Jesus já no começo dá uma lição não só nesse jovem, mas nos apóstolos que estavam, os discípulos que estavam próximos em nós. Jesus fala assim: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Em primeiro lugar, Jesus, ele sabia que ele era Deus. E ele não estava dizendo que ele não era bom. Ele estava aqui com o antídoto para a soberba. Porque nós, na maioria das vezes, né, para não dizer sempre, nós buscamos fazer as coisas boas para ser glorificado, que chama vanglória, a soberba. Jesus aqui está dando o antídoto, não só para o jovem, para ele e para todos os discípulos que o seguiam, sobre cortar o mal pela raiz da vanglória. Esse jovem chega até Jesus e faz um ato de fé. Ele se ajoelha diante de Jesus. E aí pergunta para Jesus o que é preciso para entrar no reino dos céus. Jesus fala para ele: cara, a palavra de Deus está aí, as leis estão aí, né? Segue os 10 mandamentos. Aí ele falou: não, mas eu sigo os 10 mandamentos desde pequeno. E Jesus o amou, porque viu que havia nele um coração sincero, um coração aberto ao amor de Deus. Né? E por isso Jesus o amou. Não havia falsidade. Enquanto a grande maioria das pessoas buscavam Jesus para pedir uma cura, uma libertação, às vezes até riqueza, ou como aqueles dois que pediram para um sentar à direita ou outro à esquerda. Não, Jesus, esse jovem estava ali com um coração aberto, sincero. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você e para mim. Quantas vezes nós sentimos também esse aquecer no coração de chegar para Jesus e pedir: Mestre, o que é preciso para mim ir para o reino dos céus, para ser santo? Né? E Jesus vai colocando, nessa oração Jesus vai colocando para nós. E a gente se enche de vontade: a partir de hoje eu vou lá, eu vou. Mas, aos poucos, o nosso corpo vai dizendo: não, Nanina, não. Você, alma, pode até querer, mas eu não quero. E aí, quando nós não sujeitamos o nosso corpo à nossa alma, às ordens da nossa alma, que vem do Espírito, o que acontece? O que aconteceu com o jovem, que é a tristeza. Que essa tristeza, essa preguiça espiritual que é chamada de assídia. O que é assídia? Assídia, quando a gente digamos assim, a gente busca algo elevado, a nossa alma quer, a nossa alma se prepara para isso, tenta convencer o corpo, mas o corpo não vai. Então vem essa assídia, que é essa tristeza espiritual. Assim como aconteceu com o jovem. Né? E veja, aqui Jesus orienta o jovem para que vá e venda tudo e dê aos pobres. Mas quer dizer então que se eu for pobre eu serei salvo? Mas aí tem a segunda parte. Vai e vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Porque não basta ser pobre. Porque no meio da pobreza existe muitos pecados também, assim como existe no meio das pessoas mais abastadas que têm o capital. Nós temos que entender que a riqueza em si, ela não é má. Senão Deus não teria dado riqueza a Salomão. Mal é o proceder do homem que busca na riqueza a sua esperança, põe na riqueza a sua esperança. A riqueza, ela não é má. É má quando há essa mesquinhez, e a riqueza tem que ser usada para o bem dos homens.
É por isso que Jesus vai falar aqui, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. O rico é esse apegado, e não importa o tamanho da sua riqueza. É o que eu sempre digo, às vezes a pessoa só tem uma bicicleta, mas é tão apegada, tão vaidosa, porque tem aquela bicicleta, ela se apega tanto naquilo, que aquilo passa a ser a sua riqueza. O que seria um camelo entrar para o fundo da agulha? Seria aquela portinha pequena, como falamos outras vezes, né, na entrada da cidade. Poderia ser também aqui, como São Tomás de Aquino dá o exemplo daquela corda grossa que segura o navio, que amarra o navio, né? Passar por fundo da agulha, ou também poderia ser Jesus, um camelo que carregou sobre si todas as nossas dores. O que Jesus deve ter mostrado já para você hoje, né, é aquilo que você precisa vender. Talvez você não precise vender, digamos assim, um capital, alguma coisa. Não, talvez Deus não esteja te pedindo isso. Porque talvez Deus esteja te pedindo para você vender, talvez um pecado, ou talvez até uma virtude. Algo que você faz de bom, mas por motivos errados. Nós temos que estar atentos. Porque o tempo nosso comércio, digamos, é agora. Agora é o tempo de merecer o tesouro no céu em troca de talvez umas quinquilharias que nós temos aqui, de umas bijuterias que nós achamos que são grandes joias. Deus te abençoe. Bom domingo.